Oi, gente. Então, conforme o combinado, eu vou botar meu fone aqui, porque hoje eu não estou em casa, eu estou em outro ambiente. E assim, vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir bem? Tá todo mundo ok? Beleza. Então, boa noite para quem está chegando agora. Sejam bem-vindas, bem-vindos à nossa aula. Eu já coloquei o modo aqui gravando. Na verdade, é uma conversa, né? Porque a disciplina de estágio, gente, a gente é mais orientadora de vocês do que mesmo aquela função da professora de estar passando vários conteúdos. A gente orienta o aluno a como ele vai proceder no seu ambiente. Então, essa semana, né, eu estava conversando com a professora Eliette sobre a nossa ida aos municípios que eu estou responsável por estar orientando, né, os estudantes, e aí algumas dúvidas foram surgindo e ela foi me respondendo, né. Então, primeira coisa, né, que eu vou falar com vocês é sobre as questões de escola, tá? Quem são as escolas? Então, primeira coisa, de acordo com o plano de ensino de vocês, as escolas são as escolas de ensino fundamental 2. Existe, gente, uma situação que nós já conversamos lá nas outras disciplinas que tivemos, principalmente, eu me lembro muito bem do pessoal de Tarauacá, que a gente conversou muito, sobre a carência de professores formados em licenciatura em ciências biológicas, né? E é por isso que vocês estão se formando. Eu espero muito de coração que vocês preencham essas lacunas, né? Que esses buracos que estão, infelizmente, aí descobertos, eles possam ser preenchidos por excelentes profissionais que vão sair dessa turma. Então, o que foi falado com a Eliette, professora Eliette, foi: não existe realmente profissional para todo mundo. Algumas escolas não há. Então, a combinação foi: vocês vão fazer o estágio de vocês, mesmo quando não existir um profissional formado na área de vocês. Não é porque a gente quer que isso aconteça, é porque o sistema é assim no nosso estado. E isso não é bom. A gente sabe muito bem que isso não é bom. A gente sabe que existem falhas, mas que, infelizmente, nós não vamos conseguir resolvê-las agora, mas logo mais o Yuri, o Adrian, a Alexandra, Laisa, Naciane, todas e todos vão estar formados, e eu tenho certeza que logo mais vocês vão ocupar essas cadeiras. Gente, não abandonem a docência, ela precisa de vocês, tá bom? É o que eu digo sempre. A outra coisa é, né, vamos supor, o Yuri, ele mora em Tarauacá e ele mora numa região de difícil acesso. O Yuri precisa se deslocar para o município, para a zona urbana do município. O Yuri só vai se deslocar para a zona urbana do município se no entorno dele não existe nenhuma escola de ensino fundamental 2, tá? Aí talvez ele vai ter que ir para um outro lugar, vai ter que se deslocar e fazer o estágio dele. Mas se existe uma escola e essa escola tem o ensino de ciências, você, Yuri, vai poder fazer lá. Só não pode fazer na escola, mais uma vez, gente, por favor, não errem, porque se vocês errarem, vocês vão zerar o estágio e ter que fazer de novo. Vocês não podem fazer o estágio de vocês numa escola, numa creche, numa escola de ensino fundamental 1. Não podem, tem que ser ensino fundamental 2. A gente já está abrindo a exceção, porque existe uma carência de profissionais formados em licenciatura de ciências biológicas. Então, vocês já vão fazer com um pedagogo, com um professor de matemática, a gente não sabe quem é esse profissional. A gente ainda vai conhecer ele. Então, vocês vão fazer o estágio de vocês. Quais são as regras? O professor, o supervisor de vocês, terá que estar dando ciências. Então, eu não sei se vocês já deram uma passeada naqueles livros didáticos que eu coloquei lá, da Política Nacional do Livro Didático, dos links. Ali tem o que vai ter no ensino de ciência. Então, o ensino de ciência é uma mescla entre física, química e biologia. Pode ser que o professor esteja dando algo relacionado à biologia na área da botânica, pode ser que o professor esteja falando de física, de energia, enfim. Então, você vai trabalhar com ele isso. Mas vamos supor
Ainda voltando aqui para o exemplo da escolinha. O professor está ministrando matemática. Se ele estiver ministrando matemática, gente, vocês vão ter que esperar ele terminar essa parte, conversar com eles e ver qual vai ser o dia, os dias que ele vai estar em ciências, e nesses dias vocês vão fazer a observação, a coparticipação e a regência. Tenham muito cuidado para que no dia que vocês estiverem apresentando os relatórios de vocês, vocês não estejam apresentando relatório de aula de história, tá? Por favor. Então, lembrem-se, combinem com esse professor. Ele é o professor que já tem todo o planejamento, teoricamente, e aí vocês vão ver os dias que ele vai estar ministrando à frente do ensino de ciências. Aí é aí que vocês vão observar, vão coparticipar e vão reger a aula, tá bom? Lembrem-se mais uma vez, vocês podem fazer em dupla, pode fazer individual, tá? Agora a regência é individual. Outra coisa aqui que eu anotei, que a Eliette conversou comigo, foi sobre as questões relacionadas a quando vocês vão poder ir para campo. Como eu coloquei naquele áudio, gente, e a gente vai conversar isso mais na semana, vocês só poderão ir para campo. O que é o campo? Ir para o estágio de vocês quando vocês já tiverem o seguro de vida que é feito pela universidade, não é por vocês. A universidade vai estar dizendo que o seguro está pronto, aí vocês vão. Então, a partir do dia 20, provavelmente essa liberação já existe. Aí vocês já podem começar as observações, as coparticipações e a regência. Antes disso, vocês já podem ir na escola, se apresentem, colham as informações, nome do gestor da escola, nome do professor supervisor, CPF do supervisor e a data de nascimento. Por que vocês têm que coletar essas informações? Porque essas informações vão ser anexadas, vão ser colocadas pela professora Rusleide, que é a coordenadora do estágio, e ela vai colocar vocês num sistema que depois, posteriormente, vocês irão colocar os relatórios e todas as coisas que forem geradas ao longo do estágio. Então, quem já visitou a escola, quem já tem certeza da sua escola, só volta lá e coleta essas informações, tá? Nome da escola, nome do gestor, nome do professor, que vai ser o supervisor, possível supervisor, mas aí você pensa assim, possível. É bom confirmar, porque esse supervisor vai estar lá no sistema, tá? Então, vê quem vai ser esse professor que vai acompanhar você do início ao fim. Data de nascimento dele e o CPF. E isso, vocês vão gerar essa informação, e aí vocês vão passar para a professora Musley, e ela vai preencher tudo isso no sistema. Eu vou só perguntar depois para a Eliette se vocês mandam direto para a professora ou se a gente abre ali um fórum no AVA para vocês preencherem algum documento online. Eu posso até montar uma planilha online e vocês só vão colocando as informações, tá bom? Posso fazer uma planilha no Excel em que vocês sejam colaboradores. O outro ponto importante que a Eliette me pediu para falar com vocês é que, devido à carência de professores formados em ciências biológicas, eu vou tirar esse fone, que vocês não estão falando ainda, né? Devido à carência, vocês sabem que, vocês são prova viva, que vocês me relataram, que muitos professores, eles às vezes estão ali na sala lendo, eles passam conteúdo sem explicar, ele simplesmente manda você fazer uma cópia, um resumo de algo que ele não tem domínio. E assim o ensino de ciências vai passando durante as 3 séries. São 3 séries, né? Sexto, sétimo, oitavo, são 4. 4 séries. E aí as crianças, os adolescentes, eles ficam sem conteúdo. Existem relatos de que os professores, né, os professores regentes de disciplinas que ele não é da área afim, né, eles simplesmente vai passando. E aí, quando chegam os estagiários de ciências biológicas, eles fazem as inovações, os alunos se apaixonam e pedem, inclusive, para vocês voltarem. Então, é esse o objetivo, gente.
que vocês façam uma boa regência, uma boa coparticipação, para que vocês também vendam a imagem de vocês e que, posteriormente, vocês ocupem o lugar dessas pessoas. Não que vocês tirem elas de lá, mas que vocês ocupem o verdadeiro lugar de vocês, que é ensinando ciências, tá bom? E aí, o que foi que a Eliette falou? Suzana, diga para eles uma coisa que é importante: atividades lúdicas. O que isso quer dizer, gente? Só um momentinho. Uma aula prática, uma atividade fazendo uma maquete, que nem eu vejo alguns estudantes que estão fazendo maquete aí com o professor de fisiologia, né? Vocês montaram esse cata, vocês fizeram tanta coisa legal, extraíram o DNA, vocês podem fazer muitas coisas. Hoje a internet ela facilita muito, tem um leque de possibilidades. O livro didático ele te dá também o manual do professor, onde tem várias práticas lúdicas que muitas vezes o professor regente ele não faz porque ele não tem tempo, nem tem o conhecimento, mas vocês podem fazer. Então trabalhe nisso, pode ser gamificação, metodologias ativas, gente. Lembrem-se, a metodologia ativa é o que há, é o ensino hoje. Só um momentinho depois, tá? Então, assim, pensem nisso, tá? Metodologias ativas. O que que eu posso... Professor, o que que é metodologia ativa? É tudo em que o aluno ele protagoniza. Tá? É isso. Então, a gente tem muitas ferramentas de metodologias ativas. Depois eu vou colocar também no AVA, para vocês saberem. Vou também colocar IAs que vocês podem usar para criar vídeo, criar figuras. Vocês podem usar, gente, as ferramentas que vocês já aprenderam. Professor, mas não tem internet. Tá, se não tiver internet, você não precisa usar uma ferramenta online, você usa uma ferramenta manual. Vocês precisam fazer essa inovação, gente. O professor, ele tem que ter o plano A, o B e o C, tá? Então, essa sugestão que ele pediu, ela só disse assim, Suzana, fale com eles, experimentos, maquetes, games, né? É muito importante, muito importante. Outro ponto importante que tem que ser falado para vocês, depois eu tiro as dúvidas, eu vou terminar daqui a pouquinho a minha fala, e aí eu deixo vocês falarem, tá bom? É em relação, gente, ao dia da regência. No dia da regência, você não pode fazer a sua aula se o professor não estiver em sala de aula. Ele vai te avaliar. Vamos supor, a Maria está lá na aula dela, e o João é amigo da Maria, e a Maria pega e diz assim, olha, eu vou sair, vou deixar você aqui, pode dar minha aula, e depois eu preencho o formulário. Gente, não façam isso. Primeiro porque a gente vai estar contando, né, com uma equipe de tutores locais, e pode ser que esse tutor local vá lá assistir sua aula, e veja se você realmente está fazendo seu trabalho. Não hajam de má fé, eu confio em vocês. As aulas, vai assinar tudo para mim, fingindo que eu dei a aula. Não façam isso. Porque se vocês fizerem, e a gente descobrir, você vai reprovar a disciplina, tá certo? Então, façam tudo de acordo com o que realmente é cobrado. Para vocês serem bons profissionais, vocês precisam seguir as regras. E um bom profissional, ele começa cumprindo o que de fato é obrigatório para ele se formar um bom profissional. Outra coisa, gente, vocês podem aproveitar as sequências didáticas do professor que está sendo feita, tá bom? Vocês precisam melhorar de acordo com o que vocês estão fazendo, mas olhar o estilo. As observações, mais uma vez, elas vão dar condição para vocês saberem como levar essa turma, qual metodologia usar. Outra coisa importante é, quando vocês forem visitar a escola para perguntar se vocês podem fazer o estágio de vocês, vocês precisam levar aquele modelo de carta de apresentação que está disponível. Essa semana, ele estava em PDF, eu converti ele para o Word, e vocês preenchem.
tá bom? E aí vocês se apresentam. Se precisar de minha assinatura, eu faço a assinatura, é só vocês falarem comigo via tutora, e aí eu assino e envio para vocês. Semana que vem, como a gente vai estar junto, a gente já pode até fazer isso, e aí vocês já fazem a formalização. O outro ponto, deixa eu ver que já está terminando, é que, né, para a gente finalizar, vocês precisam registrar as observações, vocês precisam registrar as etapas do estágio de vocês. Vocês estão fazendo as aulas, vocês estão fazendo acompanhamento, registrem, tá bom? Lembrem-se, o estágio ele é obrigatório e não deve ser burlado, em hipótese alguma, ou falseado. Então, independente de qualquer coisa, seja honesto com você mesmo, com você mesma, porque não adianta fazer de qualquer jeito, né? É um profissional que você vai ser. Uma coisa que a professora Elis pediu para que eu falasse com vocês foi em relação. Eu estou falando professora porque a Elis é professora, tá, gente? A questão do plano, né? Alguns alunos falam, mas como é que a gente vai fazer 135 horas se são 7 etapas? Gente, o plano já está disponível no AVA. Ele está com uma data antiga, porque esse plano foi a professora Rosley que me deu, mas ele segue atual, só falta alguns ajustes, mas depois eu vou pedir para ela o modelo correto, modelo não, ele em PDF, em Word, e vou alterar aqui algumas coisinhas em relação à data e ao nome dos professores. Mas o que vocês têm que olhar no plano? São as unidades temáticas e a carga horária de cada um. Então, vocês têm orientações. Isso aqui já compõe as orientações de vocês, que é a primeira etapa. Vocês têm ambientação, então vocês vão conhecer o campo, vocês vão conversar, isso vocês já estão fazendo, para ver sobre a questão do estágio de vocês. Cada um desses tem uma carga horária estipulada, então, orientações e encaminhamento, 10 horas, ambientação, 15 horas, observação, 20 horas, porque você também tem ali um processo em que você vai se organizar, vai estar ali com a rotina, vai fazer cronograma. Então, você tem ali uma jornada que é além da sala de aula. E é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês têm que planejar, vocês pesquisam, vocês fazem todo um processo que conta como carga horária. Então, isso tudo é tabulado e, no final, fecha-se o período de estágio. Obrigatoriamente, na escola, são 7 encontros. Vocês vão ter mais do que 7 encontros, porque vocês têm aqui, tem o presencial, tem a busca de material, tem as conversas, tem planejamento. E, no final, vocês ainda vão ter muitas horas para fazer o quê? Relatório do estágio e o relato de experiência de vocês. Então, é isso, gente. Para quem ainda tem dúvida como é que funciona o estágio, dá uma lida no plano. Olha como é que funciona o seu estágio. Né? O estágio, ele é o momento de vocês se colocarem como professoras e professores aprendizes. Né? E é isso. E aí, em relação aos próximos passos, agora ninguém pode ir para campo de estágio. Daqui a 10 dias, quando, se tudo der certo, os seus seguros de vida saírem, aí vocês poderão, tá bom? Então, o que eu quero de vocês por enquanto? Eu quero que vocês olhem os livros didáticos, estejam na escola perguntando qual é o nome da escola, qual é o nome do professor que vai estar com vocês, o de gestor, traz essas informações para a gente poder inserir vocês no sistema da UFAC. E aí vão conhecendo os documentos que vocês estão com trabalhar para vocês já irem fazendo as anotações de acordo com o que se pede no relatório. Porque vocês estão perdidos, mas está tudo lá disponível. Vocês só precisam ir lá no AVA, olhar os documentos, e a partir de conhecer os documentos, vocês vão começar a perguntar para mim, para a professora Elis, professora Rosley. Tá, gente? Então, é isso. Agora, eu termino a minha fala. Vou deixar aberto o microfone para vocês. Quem não puder falar via microfone, fala via chat, tá bom? E aí, o estágio é isso, orientação. Não esqueçam que antes da regência de vocês,
A gente vai falar sobre isso. Antes de vocês fazerem o plano de aula, antes de vocês fazerem o relatório, tudo isso a gente vai conversar antes, tá bom? Uma coisa que eu também acho importante, né, se vocês tiverem dúvidas sobre metodologias que irão aplicar, pode me perguntar, eu estou à disposição. Nosso encontro, ele é para isso, né? Então, quando chegar a hora, professora, nossa, com a participação, o que a senhora acha dessa metodologia? Aí a gente vai conversando e vai afinando. Lembrem-se que é bom vocês verem os recursos que existem na escola que vocês vão estar. São recursos escassos? Eu tenho que ter o quê? Qual é o meu tempo? Eu tenho que levar algo já pronto, eu vou preparar com meus alunos. Lembrem-se, esses estudantes são adolescentes, na fase inicial da sua adolescência, alguns pré-adolescentes, eles estão ali com o cérebro fervilhando de informação, ou não, podem ter desmotivação, e aí vocês têm que trabalhar isso. Pensem na regência de vocês como a melhor aula da vida de vocês. Então é isso, tá, pessoal? Eu vou parar aqui agora, e aí eu vou ver aqui no chat o que tem de pergunta. Tá. Tayane, são quantos relatórios? Na verdade, é um relatório, tá? Um relatório durante todo o seu estágio, e um relato de experiência. Então, você vai ficar na série no nono ano. Você vai ficar durante o seu relatório no nono ano. Então, você vai participar da observação, com a participação e regência lá. E a partir daí você vai fazer o seu relatório e o seu relato de experiência, tá bom? Mais alguém tem alguma pergunta? Professor, eu tenho. Boa noite a todos. É o seguinte, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Então, em relação a essa questão de coparticipação, eu vou fazer o meu estágio individual. Aí, nesse caso, eu posso... Aqui diz assim, na planilha, cada acadêmico observará no mínimo 3 aulas, 20 horas, carga horária de 20 horas, isso, né, vai dar. Então, individualmente eu posso participar da aula assistindo durante 3 aulas, né? Para poder alcançar essa carga horária de 20 horas, não é isso? O seu microfone, o seu áudio não está saindo, professora. Perdão. Você vai ter que estar obrigatoriamente, João, com a professora durante as coparticipações, tá? E aí, independente se você está em dupla ou não, você vai coparticipar. Lembrem-se que nem a professora Rosley falou, você pode coparticipar ajudando a aplicar uma prova, auxiliando a professora numa atividade, ou até trazendo materiais para a professora de acordo com a demanda com o professor. Então, a coparticipação é isso. Eu, por exemplo, ano passado, vivenciei uma experiência com o ensino médio e eu tive 2 estagiários, né? Foi uma experiência muito boa para mim, porque eu nunca tinha tido essa experiência. E aí eles me ajudaram na resolução de atividades, eles me ajudaram fazendo um gamer, né? Tipo, ali na aula fazendo uma brincadeira lúdica com os alunos dentro do conteúdo. Então, vocês podem fazer essas propostas. Como é que vocês vão propor algo? De acordo com as observações de vocês e com o conhecimento de vocês. Vocês vão saber se aqueles alunos eles estão aptos ou não para fazer determinada coisa. Tem turma que ela aceita muito bem uma brincadeira didática. E tem turma que já não gosta muito. Aí vocês vão olhar o perfil. A participação é importante que 100% da turma participe. E aí vocês também precisam ver, gente, as particularidades. Pessoas portadoras de necessidades especiais, né? E aí vocês precisam fazer essa observação prévia. Quais são as adaptações possíveis, né, para que todo mundo possa participar. Tem a mediadora, né, tem alguém que está ali na sala de aula, e aí tudo isso vai fazer parte da observação de vocês. Vocês não vão poder jamais trabalhar com capacitismo, tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado com as questões de capacitismo, com relações à questão de gênero, com piadas, com qualquer coisa.
Lembrem-se, vocês são professores em formação, tá? Então, é isso. Ficou claro, João Gabriel? Professora, sim, aí tem assim, mais à frente tem regência compartilhada, serão realizadas no mínimo 5 aulas de regência compartilhada com o objetivo de inserir os acadêmicos nas atividades docentes. Aí mais 20 horas, né? Aí eu tenho que seguir essa sequência de 5 aulas com ela. Eu posso, na Não. verdade, uma outra, eu posso apresentar essa tabela que tem tudo direitinho aqui para eles. Eu tenho que levar junto com a Na carta verdade, não, porque ou isso só para a aqui é uma coisa. professora? Tá, Não, isso aqui é da disciplina. Você não precisa apresentar professor. O que você precisa dizer para ele é que você vai ter que estar com ele ou ela durante 7 encontros e que desses encontros, 4 serão. São 7 ou são 8? Agora eu fiquei confusa. Eu acho que são 4 observações, 3 coparticipações e uma regência, né? calma. No caso, são 2 regências. Aqui, por Só que exemplo, cada essas. acadêmico deixará 2 aulas individuais. Tá. Esse é Dá um total de 25 São horas. 3 observações e no mínimo 5 aulas de regência. Aí, nesse caso, essa regência compartilhada é eu dar aula junto à professora? Não, gente, vamos fazer assim. Esse plano é o plano da universidade, da UFAC, mas o que o estágio de vocês vai ter é o que a professora Rosley falou naquele dia da aula comigo, na primeira aula. Lembra que ela mostrou um resumo? Vou até pegar aqui o resuminho dela, cronograma resumido. Vou abrir aqui. Três observações de uma regência. É isso que vocês farão de acordo com a resolução 019 de 2022, ou número de 2017, tá? Então, o número dessa resolução é 019, de 22 de maio de 2017. Está lá com a professora, isso aqui já está lá no ato. Esse plano de ensino, até eu me confundi com ele. Ele não está fiel ao que foi falado para vocês. Então, assim, o que vocês têm que pensar? Vocês têm que fazer 4 observações, 3 coparticipações e uma regência. É isso. Professora, mas como é que é isso? Isso significa que vocês vão ter que passar na escola um período de quantos encontros? 4 observações, 3 coparticipações e uma regência. São 8 encontros. Esses 8 encontros, como é que são feitos? Com os horários que a professora tem disponível, ou professor. Então, vamos supor, você vai fazer uma observação por semana, é só o que você pode, você então vai ter 4 semanas de observação. Ah, professora, mas o João Gabriel tem tempo para ficar, sei lá, com a professora 2 vezes na semana. Então, o João Gabriel, em 2 semanas, termina as observações dele. E aí ele vai ter mais 2, 3 observações, coparticipações para fazer. E é isso que vocês vão organizando. Então, se vocês fizerem semanalmente uma presença na escola, vocês têm que trabalhar em 8 semanas. Tem escolas que vocês vão conseguir estar lá 2 vezes. Por exemplo, tem uma aluna que não é minha aluna, né, agora, nesse momento, que é a Francis Nilda, que ela, na escola dela, ela vai ter que passar, a professora passa uma semana falando de ciências. Então, provavelmente, a Francis Nilda vai fazer tudo em uma semana, porque a professora passa uma semana falando de ciências. Professor, agora, para finalizar, a senhora está deixando tudo bem claro. Muito obrigado, tá? Essa questão dessa observação, eu não posso opinar em nada, eu fico só realmente como espectador, como se fosse um aluno. É isso? Isso. Exatamente. Aí você vai anotar, você tem aquelas anotações que você vai fazer.
E isso, Não, João Gabriel, na vai te dar verdade, o aluno subsídios. opina, né? Mas, tipo assim, claro, se o professor perguntar, tipo assim, alguma coisa de mim, eu posso contribuir, mas a questão é só observar mesmo, né? O foco, né? Nessas 4 aulas. Já com a participação, eu vou poder, tipo, Só observar. coisa, como ajudar em alguma atividade, né? Aí, coparticipar é como o nome sugere. Você já pode ajudar o professor. Aí, como é que você vai fazer? Você vai dizer, professora, as observações já foram finalizadas. Semana que vem eu já faço minha coparticipação. O que que a senhora vai precisar? O que que o senhor vai precisar de mim? Como eu posso lhe ajudar durante os horários que a gente vai ter junto na semana? Aí ele vai falar, não, João Gabriel, eu tenho uma atividade aqui que eu gostaria que você me ajudasse a fazê-la na sala de aula. Eu tenho um experimento aqui que eu quero que você me auxilie. Eu gostaria que você me ajudasse aqui numa elaboração de uma atividade. Isso é coparticipação, você está ajudando o regente da aula a fazer a atividade dele, tá bom? Então, você vai poder atuar. Uma coisa que eu quero deixar clara para vocês é que vocês, cada horário de aula, vamos supor, tem escola que cada horário é 1 hora. Então, cada horário desse já é observação. Então, a professora, eu quero ficar 4 horários com a professora. Se ela permitir, então você vai assistir 4 horários com ela, mas você não vai ficar 4 horários na mesma sala. Você vai ficar um horário no sexto ano, outro horário no sexto, aí depois vai para o sétimo, e assim vai. Então, E isso vale as 4 pensem, observações. as No caso, observações vocês vão fazer. Quem for fazer mais de uma por semana, vai talvez vai para outra turma, não vai ficar só numa turma, tá bom? Mas aí vocês vão se organizar de acordo com o professor e com vocês. Tem aluno que trabalha, que tem não sei o quê, então só pode mesmo 1 hora por semana. Mas tem aluno que consegue. Então, aquele estudante, né, vocês, estagiários, que podem ir mais de uma vez na escola, vocês combinam com a professora. Não, eu posso ir na terça e na quinta observar suas aulas. Então, em uma semana, você já matou 2 encontros. Na outra, você já matou 2. Então, você já terminou em 2 semanas suas observações. E aí, depois disso, você, não, professora, aí a gente vai fazer a coparticipação. Aí, nesse caso, vai exigir um planejamento com o professor, porque você vai ajudá-lo, ajudá-la. E aí vocês vão ter que conversar sobre os assuntos que vão ir na frente. Então, tudo isso é uma questão, gente, de organização. Que agora, como vocês não vão ainda estar em estágio, porque o seguro de vocês não está pronto, vocês não podem ainda ter essa conversa com eles, tá? Mas vocês já podem conhecer os materiais didáticos, vocês já podem ir na escola pegar as informações que eu disse que vocês precisam pegar, tá bom? E já ir pensando em como vai ser. Eu acho que é assim, agora vocês precisam ver quais ferramentas vocês poderão usar. Leiam os livros didáticos, vejam o que tem, olhem como é que se trabalha com o aluno, conheçam o público de vocês, isso é importantíssimo. E aí, lembrem-se, trabalhar sem ser aquela aula monótona, uma aula dinâmica. Peguem o que vocês aprenderam de melhor com os professores que já passaram até aqui e passem para frente, né? Você pode ser um professor, uma professora que faz os olhos de alguém brilhar, né? E isso é muito, muito bom. Isso é lindo. Tá? Deixa eu ver aqui o que tem Deixar uma nesse... marca e tanto, né? Pode, Elise. Pode muito. Boa noite, professora. Aula de regência. Nós vamos dar uma aula de regência. Uma. Eu acho pouco, mas é o jeito da universidade. Por mim, vocês davam umas 20 aulas. Juro para vocês, se eu fosse reformular esse estágio, vocês iam dar umas 20 aulas. Estou brincando, mas pelo menos umas 5 eu acho que ia ter que ser. Deixa eu ver aqui o que mais. Não. O Cicleide perguntou assim, cada observação é um relatório? Não. O relatório é global, ele vai incluir todos os passos que vocês deram ao longo do seu estágio. Então, o relatório vai incluir observação, coparticipação e regência. E, gente, vocês não olharam ainda, não? O documento é muito tranquilo, tá? Muito tranquilo mesmo.
vocês vão organizando ele, anotando. As anotações de vocês vai ser muito importante para fazer o relato de experiência. Então, por favor, anotem tudo. Desde o dia que vocês chegaram na escola, como vocês foram recebidos, como é que foi que vocês notaram o clima organizacional da escola, como é que é a interação de professor-aluno, como é que os alunos interagem entre eles, porque isso vai gerar um artigo científico. A gente vai publicar nossos artigos. Então, vocês já vão ter uma publicação. E eu, assim, eu quero muito que dê certo, para vocês já saírem com uma publicaçãozinha de vocês, do primeiro estágio de vocês, tá bom? Deixa eu ver, tem mais alguém perguntando alguma coisa? Não, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Professora, só mais uma. Essa que eu não sei se eu estou me Pode antecipando, falar. porque nós vamos ter ainda a próxima sexta, não sei se vamos ter aula na próxima sexta, Como a mas gente vai se encontrar? Tu vai poder se encontrar com a gente? é uma sexta da nossa... Não, eu estou disposto a, né, ter o... Eu acho presencial, eu estou vendo, porque tem isso também, né? Mas aí, a minha dúvida é sobre essa ficha de avaliação de regência que está em anexo. Essa ficha tem as pontuações de avaliação. Essa pontuação quem vai dar é o professor que vai me observar? Não, porque tem o do estagiário. Essa aqui é sua, ficha de observação. Essa aqui tem, ó, professor observado, tema da aula, escola e discente. É você que vai observar. Entendeu? Mas aqui tem tipo assim, Então, ó, anexo C, ficha de avaliação de regência. Foi lá da plataforma mesmo que eu fiz o download. tá. Então, nesse do plano, né? O do plano, beleza. Ficha de Então, avaliação do plano, tá. Aqui, ó, relatório, né? O B, o C. Esse aqui é o professor regente. Então, nesse caso, vocês vão se preparar para essa avaliação. Então, aqui, por exemplo, né? Elementos que vão ser avaliados. Plano de aula, tem os pontos, né? Tem um que vale o todo, aí sim, em parte não. Pontos obtidos. Tem como é que foi a metodologia, os recursos didáticos, como é que foi o desenvolvimento, o aluno contextualizou o conteúdo, o aluno, ele trabalhou com uma sequência lógica fundamentada, empregou linguagem didática adequada ao ensino. Lembra que eu falei para vocês daquele aluno que falou um linguajar chulo? É nisso que eu digo. Então, se você falar um linguajar chulo, um linguajar de baixo nível, uma coisa cheia de gíria, isso vai cair. Utilizou, por exemplo, aqui, ó, domínio de sala. Vamos supor que o João está lá dando a aula dele e começa uma briga na sala de aula. E aí você vai deixar isso acontecer ou você vai fazer uma mediação, né? Então, a forma que vocês vão estar ali, o professor, o supervisor, ele não vai interferir. Claro que numa briga, uma situação muito extrema, provavelmente ele talvez interfira. Mas vamos supor que seja algo mais simples. Então, ele não vai interferir, são vocês as pessoas que vão ter que fazer mediação. E eu falo porque, como eu, ano passado, tive essa experiência, os alunos fazendo barulho, e eu deixei. Porque eu não era professora regente. Quem era o estagiário. Então, ele é que vai ter que mediar isso, pedir silêncio, pedir que preste atenção, pedir que façam a atividade que ele passou, pedir que participem. Isso, gente, vai ser um ponto de avaliação. E lembrem-se, se vocês não passarem com 8, que é a nota mínima, vocês vão ter que fazer a regência de novo, gente. Então, por favor, não passem pela situação de vocês tirarem um 5. Se vocês tirarem um 5, vocês vão ter que fazer de novo a regência. Professora, Dá mais uma aula. Esse professor regente, quem é? Sou eu? É a professora que vai me observar? O professor regente é o professor que é o dono da aula. No caso, vai ser você. O professor supervisor é que vai supervisionar você na hora da aula. Você está fazendo a regência. Então, essa ficha aqui, eu não preciso me preocupar, não, né? Por enquanto. Essa não é sua. Você vai apenas se preocupar com a ficha de observação, que é a ficha do estagiário, que é uma que tem só uma folha, tá escrita assim, ficha de observação.
Nós vamos ter que entregar essa ficha de avaliação do professor regente para a pessoa que vai nos avaliar, o professor? Não. Vocês vão pegar essas fichas e toda vez que vocês forem em sala de aula fazer a observação, fazer as coisinhas de vocês, vocês vão fazer anotações, mas não é entregue ao professor, não. Isso aí é para o relatório de vocês, para as atividades de vocês. Tá bom? Alexandra, lá, pode falar. Essa ficha, ela serve de um norte para eles também, né? Uhum. Eles vão observar todos esses tópicos do professor que está ministrando a aula, e também serve para que vocês tenham um embasamento na aula de vocês. Entendeu? De seguir Exatamente. alguns tópicos que estão ali. Guiar vocês para melhorias, né, para coisinhas que vocês observaram que pode ser melhorada, para entusiasmar o aluno. Se vocês perceberem que os alunos estão fazendo 1000 coisas, menos a aula, menos prestando atenção, participação, vocês podem já tentar ver um trabalho que utilize, né, a atenção desses alunos para aprendê-los e reter conhecimento. Lembrem-se, vocês vão observar justamente que nem a Elis falou, para vocês terem subsídios, para vocês terem ferramentas para trabalhar com a participação de vocês e a regência. E assim, gente, é um tempo que vocês vão estar nessa vivência. Tem algumas pessoas aqui que eu sei que já têm essa vivência, né, que já trabalham com a educação básica, que fazem algum tipo de trabalho em escolas, mas que não, de fato, nunca foram regentes, né? Mas aí, o Antônio, por exemplo, Edinaldo, ele é professor. Então, quem tiver dúvida, eu acho que ele é muito melhor que eu para falar. Ele é professor há muitos anos da educação básica. Então, gente, lá de Tarauacá, pegue essa pessoa aqui, o Antônio Edinaldo, e converse com ele, tá? E quem não é de Tarauacá também pode trocar ideias, saber o que ele pode estar fazendo ali de dicas, porque que nem eu falei, ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola, que eu nunca tinha trabalhado justamente para poder enriquecer a minha regência aqui com vocês, de estar supervisionado. Só que eu trabalhei numa escola de ensino médio, e nós temos o ensino de ciências, né? Então é diferente, mas pelo menos aquela visão global de aluno de ensino mesmo básico eu tenho agora, que antes eu tinha só de nível superior. Então, assim, o Antônio Edinaldo, ele é uma pessoa que tem pedagogia, eu acho que ele tem várias faculdades, eu não sei se eu não me lembro não, mas eu acho que pelo menos pedagogia ele já tem. E ele pode estar ajudando. Você não pode falar não, Antônio Edinaldo, aqui pra gente? Seu microfone tá desligado, mas enfim, a gente vai se encontrar e aí vai ser boa essa experiência. As dicas, por exemplo, o Yuri é jovem, né, Yuri? Você é jovenzinho aí. Tem muita gente também que está aí começando. Pode falar, Elis. Não, é o Yuri. E o Hildo, eu acho que é o Yuri, né? Acabei de falar, professora. O Yuri. Fala, o Edinaldo, porque 14 anos não é pouca coisa, não. E eu acho interessante que todos nós, né, professora, passamos pelo que eles estão passando agora, né? Exatamente. Tu é licenciada em biologia também, Elis? Pedagogia. Pedagogia né? Com mestrado em ciências e matemática, na MPC. Ah, maravilhoso. Então, a Elis também já passou por isso, porque a área dela é pedagógica, né? A parte de pedagogia, que é puro ensino, né? Pode falar, Antônio Edinaldo, diga aí o que você tem para nos dizer. Ele disse que está sem microfone, professora. Vou ler aqui uma dúvida da Lenira aqui, professora. Deixa eu ler aqui. Leia. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Essa ficha tem que ser preenchida à mão ou pode digitar? Tá perguntando. A ficha à mão, tá, gente? Porque, assim, não tem como vocês editarem isso aqui, não. Esse é um documento da instituição, não dá para a gente abrir ele, não.
Então, vocês coloquem aí à mão. Se a professora tiver o documento original, eu peço para ela em Word e mando para vocês. Aí vocês podem digitar. Mas eu acho que não tem como vocês fazerem digitado, porque vocês vão imprimir esse documento e vocês vão preencher ele na sala de aula. Então, tem que ser à mão mesmo. Quem é que está com o microfone aberto? É o Edinaldo? Pode falar, Edinaldo. Edinaldo, pode falar, Edinaldo. Estão ouvindo? Boa noite. Boa noite. Peguei o celular aqui, que eu estou com o computador ligado, abaixei o fone. Sim, professora, tenho 14 anos de atuação em sala de aula, sou pedagogo, formado também em História e Sociologia, e umas pós-graduação da vida aí. E, Menino do céu, será que tu não tem aproveitamento, não? Então, professora, é pedir para quem for para fazer o estágio nas escolas, ir com calma, com paciência, respirar, entender o ambiente que ele está entrando, conversar com os professores e, como vocês estão orientando aí, para ir nas escolas, né, já para ter já essa convivência, perceber o ambiente que eles vão ficar. Acredito que todos vão sair bem, todos falam bem, já estão já bastante tempo já no entorno da educação, nesse grupo educacional, então todos vão sair bem, acredito. Isso mesmo, e o Edinaldo é uma pessoa muito calma, ele é extremamente aberto, tá? Pelo pouco que eu conheci, foi só um dia que eu conheci ele pessoalmente, quando eu fui lá em Tarauacá, e assim, gente, a experiência, ela vai ser tão boa, né? Vocês não têm ideia. E eu acredito que até o Edinaldo, ele vai também, se ele como professor, ele vai ter uma outra experiência, porque ele é formado em pedagogia, formado em sociologia e história, né? Então, agora ele vai trabalhar com ciências. É diferente. Claro que não é como uma pessoa que nunca deu aula. O professor, ele é mais desenrolado, né? Ele tem mais vivência. Mas é assim, gente, eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Eu queria era poder estar no dia da regência para ver vocês, sério mesmo. Esse é meu sonho de consumo. Essas palavras do Antônio Edinaldo até me acalmou aqui, acalmou meus nervos. Eu também fiquei mais calmo. Verdade. Professora, e então está confirmado, agora nessa semana que vamos entrar agora, o estágio, ou a presença da senhora, da outra professora, equipe... Se tudo der certo, se o carro não quebrar, não acontecer nada, eu vou chegar aí bem para a gente conversar. Segunda, a senhora está em TK, né, professora? Em Tarauacá, segunda. Segunda em Tarauacá. Aí depois Cruzeiro do Sul e quinta em Sena Madureira. Dessa vez vai ser diferente. A gente vai primeiro para Tarauacá. Da outra vez a gente foi primeiro para Sena Madureira. E aí agora a gente vai primeiro para Tarauacá. Pode falar, Elis. Acho que foi uma aluna que perguntou se o relatório, não sei se passou batido ou se eu não vi. O relatório, cada um entrega tipo, em dupla? Se for em dupla, é por dupla mesmo o relatório. Não precisa cada uma providenciar uma cópia, não, né? Não. O relato de experiência é individual. Agora, o relatório ele pode ser por dupla. Não, eu pergunto também porque eu queria saber, cada professor tem, né, a sua metodologia. Já aconteceu com professores de outro curso pedir que cada uma também postasse. Pois é, eu acho que nesse caso, Elise, eu acho que elas têm que postar mesmo, porque o sistema é individual, né? Então, para poder computar, né? Então, por exemplo, a Lenira e a Auricele fazem juntas, mas aí ela vai postar o dela, o mesmo relatório, né? Só que cada um posta no seu sistema, porque senão é como se ela não tivesse feito. Mas elas vão fazer juntas. E ele na capa com o nome da dupla, é isso? Isso. E aí, gente, ó, não esqueçam. Não está na hora ainda, mas já vou adiantando. Formatação, tá? Pelo amor de Deus, formatem bem bonitinho, organize as fotos. Eu não quero foto assim puxada, aquela coisa feia, não.
É tudo organizado. Lembrem-se que é um documento. Isso que vocês estão fazendo é um documento. Se tiver, por exemplo, uma auditoria, uma situação em que o MEC queira uma comprovação, ele vai olhar esse documento. Vai que é o FAQ cai nessas auditorias, né? Aqui na minha instituição, como ela é uma instituição privada, a gente tem várias e várias auditorias, várias situações em que tem que comprovar que esse aluno ele fez, né? Tem atas, várias coisinhas. Então, assim, por favor, né? Já vão se organizando para não ficar feio, tá bom? A Auricelli falou, pode falar. A foto, ela não é puxada pelos lados, gente. Se você quiser aumentar a foto, ela é pelos cantinhos, tá? Senão a gente engorda, gente, pelo amor de Deus. E a Auricélia disse assim, professor, eu estou em pânico, eu vou comprar uma caixa de valeriano e vou lhe dar de presente para você tomar nos dias que antecederem a sua regência, tá bom? Vai dar tudo certo. E, gente, por favor, vocês não vão ficar se tremendo lá no dia, não. Vocês respirem, olhem para frente, observem os alunos de vocês. Eu sei que é difícil, mas vocês fiquem tranquilas. Treinem antes, tá? E aí, antes das regências, vocês vão me falando, professor, estou com dúvida nisso, estou com dúvida naquilo, que aí a gente vai conversando. E a Elis está aqui como uma professora excelente para também tirar dúvidas de vocês. Não esqueça que ela é pedagoga, então explorem essa Eu fui professora deles, professora. Eu fui Foi, professora deles. Foi. Ah, tá. Tu deu uma eu tô com essa aula turma. Eu não sei se eu estou com essa turma 2 ou 3 anos, mas a gente vem caminhando junto. Fui professora, fui tutora, fui professora, voltei para a tutoria. E tu deu qual disciplina, Elis, para eles? Qual foi a disciplina mesmo? Nem lembro. Vocês lembram? Foi de educação, né? Foi é da área da pedagógica. Alguma pedagógica, professora. São muitas, né? Foi alguma da área pedagógica. Foi eu trazendo lá a história do Marquês de Pombal. Foi a disciplina de profissão docente. Profissão docente, isso. Vixe, olha aí. Meu Deus do céu. Estão prontos eu tive uma Covid que eu agora fico esquecendo as coisas. Mas foi isso. Essa turma é maravilhosa, professora. Ela eu agradeço a Deus toda vez que eu continuo. Eleição. E assim, eu tive só um semestre sem vocês, não foi, gente? Foi semestre passado. Estou com eles também há muitos meses, ou semestres, né? Eu estou muito feliz em estar fazendo parte desse momento tão sublime. E, gente, não se tremam, vai dar certo. Ainda temos 8 minutos. Alguém ainda tem alguma dúvida? Essa aula está sendo gravada, então logo após eu vou deixar disponível para vocês assistirem posteriormente. Eu quero falar uma coisinha que eu conversei agora no final da tarde. Uma aluna, ela falou assim para mim, porque ontem a professora Rugley falou o seguinte, os professores preceptores, eles têm que, os alunos vão ter que pedir, solicitar, além do nome completo, a data de nascimento, o CPF e o telefone, né? Porque eles vão ser cadastrados no sistema, né? Na plataforma, no sistema lá e tal. Para esses dos nossos municípios de hoje, também foram repassados, eu repassei aquela tabela com essas informações. Está tendo um problema muito sério de professores que não querem repassar sua data de nascimento e seu CPF. A gente tem que entender que tem muito... E aí, uma aluna do município de Chapuri, ela falou comigo, até a Nilda. A Nilda falou assim, professora Elisângela, será que não é melhor a gente solicitar esses dados quando a gente levar a carta de apresentação? Conversei com a professora, já rapidinho, agora no final da tarde, com a professora Rusley, ela disse, sim, está tão maluca a coisa que as pessoas têm um medo mesmo de dar essas informações. Então, vamos esperar. Quando eles levarem a carta vocês levarem a carta de apresentação, e aí eu pedi também ajuda para os tutores, viu, professora? Os tutores que estão com a gente, para que qualquer coisa os tutores façam essa intermediação de solicitar essas coisas. Qualquer coisa a gente alerta a Eliette, não é isso? Mas aguardar a carta de recomendação, entendeu? Que eu acho que eu acho assim, gente, que como vocês têm já o modelo da carta, vocês já podem fazê-la e se apresentar,
É normal, faz a apresentação. Se tiver que assinar, eu assino, não tem problema. E aí você só vai se dizer assim, olha, a gente precisa dessas informações para o sistema. Se eles se recusarem, aí a universidade tem que entrar com a intervenção. Como? Os tutores locais vão lá e pedem, formalmente. Se eles continuarem se recusando, aí a gente faz um ofício, não sei, faz alguma coisa, mas eu acredito que vai dar certo. É porque essa abordagem, ela é uma abordagem muito assim, quem é que chega dando suas informações, né? Ninguém faz isso. Por isso que a identificação de vocês é importantíssima. Eu até falei, né, com as professoras, com a Eliette, professora Eliette, falei, o ideal é que eles vão, né, identificados, bonitinhos, justamente para que não tenha nenhum problema em relação à identidade do estudante, porque muita gente veste até roupa de policial e se finge policial, né, imagina um estudante que não pode ser, né, ter um equívoco ali na sua identificação. Então, eu acredito assim, vocês não precisam se preocupar, né, quem lá de Carauacá, na Madureira, de Cruzeiro do Sul, essa semana, como a gente vai estar junto com vocês, a gente já pode conversar com o tutor local e a gente pode até ir na escola, provavelmente nós vamos. Tu vai também, Elis, com a gente? Não, infelizmente não. Queria não, muito. Né? Oh, vamos ver se eu participo também aqui em Rio Branco, não é? Nos estágios. Isso. Seria bom. É importante. Com certeza. Ótimo. E aí, gente, como a gente vai visitar as escolas, eu e a professora Eliette, a gente já pode dizer, olha, nossos alunos, tal, aí eu vou nominar, vão aparecer aqui, eles vão se apresentar e a gente vai precisar dessas informações. Então, não é uma questão, é só uma questão de burocracia do sistema da universidade. É isso. Então, não fiquem com medo. Mas a professora vai se recusar. Não, gente, pelo amor de Deus, fiquem tranquilos. Existe uma cooperação interinstitucional, tá? O Estado, ele é obrigado a receber vocês. Ele vai receber vocês. Então, não se preocupem. Vocês não vão ficar sem campo de estágio. Não vão, não vão, não vão. Mais alguma dúvida? 3 minutinhos aí. Deixa eu ver, a Tayane Coutinho botou assim. Vou deixar ela pronta, então. Aí, nós não temos nem fardamento. Realmente é uma questão a ser discutida, né? Aqui nessa instituição que eu trabalho, os alunos, eles são da área da saúde, e o Estado, ele exige fardamento, exige crachá, exige tudo, né? Então, os alunos, eles têm que providenciar tudo isso. Na verdade, como é instituição privada, eles providenciam o fardamento deles e o crachá. E aí, eles vão identificados para poder fazer o estágio dentro dos hospitais e das clínicas. Como a universidade é outro esquema, né, na área da educação, o ideal é que vocês, se vocês tiverem aquela blusinha da UFAC que vocês ganharam, não sei se vocês ganharam, pode ser que sim, pode ser que não, vocês vão com ela. Se vocês não tiverem... Ganhamos não, professora. Nada não. Não ganharam? Nada, até hoje nada. Não, teve uma turma que ganhou no ano passado, uns 2 anos atrás. Eu não sabia. Mas vai dar certo, porque o município, a maioria se conhece, vai dar certo. Mas eu acredito assim, que cada município fez a sua. A gente aqui tem uma farda. A gente tem uma farda. Pois é, vocês têm a fardinha de vocês, aí vocês vão com ela. Tá bom? Eu acredito assim, gente, que não vai ter problema, que nem a Elis falou, vocês são conhecidas, gente. Vocês são conhecidos. Tem professor aqui na turma, né? Então, assim, eu acredito que não vai ter nenhum problema, principalmente nos municípios que são municípios como Tarauacá. Agora, Cruzeiro do Sul, que é a cidade maior que tem depois de Rio Branco, aí já é complicado, né? Sendo Madureira, que é a terceira maior cidade, já é mais complicado também, mas eu não acho que vocês vão ter dificuldade, não. No momento que a gente passa, né, lá nas escolas, aí a situação muda, porque nós vamos identificados, a coordenadora do curso vai estar lá, é diferente, tá certo? Então, não se preocupe. E aí tem o professor Edinaldo dá uma carteirada lá, pega o crachá dele, não sei nem se o Edinaldo tem crachá, mas enfim. Então, gente, por hoje a gente termina, tá bom?
Eu aguardo o pessoal de Tarauacá na segunda-feira. Aguardo o pessoal de Cruzeiro do Sul na terça, se eu não me engano. E também o pessoal de Sena Madureira. Tem alguém de Sena Madureira aqui me ouvindo? Sim ou não? Tem, né? Olha, acho que eu já vou fazer umas encomendas aí para vocês. Mas, enfim, gente, é isso, tá? Por favor, estejam lá para a gente se encontrar, para a gente se abraçar, trocar ideias, para eu dar força para vocês e dizer que não vai dar errado, vai dar tudo certo. E é isso. Bom final de semana. Muito obrigada, Elis, pela participação. A Elis é excelente. Vocês também são excelentes com o que vocês estão fazendo. E, assim, a confiança é tudo, gente. A confiança é tudo. Mas a confiança só pode ser construída com algumas bases. O conhecimento, tá? Então, quando a gente fala que o conhecimento liberta, é isso. A gente, mesmo nervosa, com conhecimento, a gente consegue ir para frente. Agora, sem o conhecimento, fica mais difícil. Por isso que já vão se preparando, vão observando, vão ouvindo, né? Eu vou mandar, depois anotem aí, tem algumas IAs que são ótimas, tem o notebook KLM, eu até anotei aqui, ó, no meu trabalho, que eu tive uma capacitação. Notebook KLM, tem o Google IA Studio, tem o Gemini. Gente, são sites ótimos que vocês podem usar para dar suporte para vocês. Eu tive uma capacitação em fevereiro aqui. E aí vocês podem criar vídeos. Claro que elas têm ruídos, tá? Tem vídeo que começa em português de Portugal e termina com português carioca lá do Rio de Janeiro. Mas tem filmezinhos bonitinhos, animações que vocês podem estar apresentando. Então, vocês podem usar, vocês só não podem fazer aulas de IA, aquelas aulas robotizadas, que eu acho feio. Tem que usar a ferramenta de forma harmônica, tá bom? E tem escola que vocês nem vão usar o projetor, vocês vão usar o quadro. Vocês já vão ter que ir prontos para escrever alguma coisa, observar, porque eu não sei como é a realidade aí, mas tem escolas aqui em Rio Branco que o professor ele tem o próprio projetor dele, que não tem na escola. Então, é isso, tá, gente? Vocês se organizem para vocês verem a realidade. Por isso que a observação é o momento de vocês observarem e verem o que vocês têm nas mãos para trabalhar, certo? Então, eu vou finalizar aqui a gravação. Muito boa noite, muito obrigada pela presença de vocês.